A língua portuguesa está presente em 4 continentes: Ásia, América, Europa e África. É a língua oficial de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau, Portugal e Brasil. Com cerca de 300 milhões de falantes, é uma das 10 línguas mais faladas no mundo, ficando atrás apenas do inglês, chinês, hindi, espanhol, francês, árabe e bengali. O português deriva do latim. O latim era composto por 2 variantes. O latim clássico, utilizado tanto na fala quanto na escrita pelas elites sociais, como políticos, escritores e nobres da época, e o latim vulgar, uma forma simplificada da língua falada apenas, predominante entre soldados, camponeses, comerciantes e as classes menos privilegiadas de Roma, onde muitos eram analfabetos. O Império Romano conquistou inúmeros povos, ocupando territórios do norte da África, Ásia, Europa e até mesmo a Inglaterra. Esta é uma imagem do Império Romano em 117 d.C., em sua maior extensão territorial. Após a conquista de territórios, o latim era imposto como língua oficial do território invadido e, por muitas vezes, aceito com muita facilidade, já que o latim era a língua dos vencedores e uma língua mais evoluída do que as faladas pelos povos vencidos. Além disso, muitos comerciantes romanos negociavam os povos conquistados, contribuindo com o intercâmbio do latim vulgar para outros locais. Ao norte da África e no Oriente, houve certa resistência para se adotar o latim, que desapareceu ao longo dos anos sem nenhuma influência linguística. Houve também casos de territórios nos quais o latim não foi aceito, porém, inúmeras palavras foram difundidas. Com o passar dos anos, novos territórios eram conquistados. Porém, quanto mais longe esse povo conquistado se situava, mais difícil era o controle e influência romana. Os povos conquistados não abandonavam suas línguas nativas de imediato. Em vez disso, misturavam as línguas entre si. Em muitos casos, essa mistura era tão intensa que resultava em palavras, termos e singularidades únicas, formando uma nova língua, conhecida como romanço. Imagino que você se pergunte: o que é romanço? Vamos imaginar que o Império Romano continua a se expandir e conquista o Brasil. Eles decidem que o latim será o idioma oficial do Brasil. Em um dia qualquer, você vai a um restaurante e pede uma lasanha, uma feijoada ou outro prato típico da sua região. Mesmo querendo falar em latim, você percebe que não há nenhuma palavra em latim para substituir as palavras que você já usa. O que você faria? Bom, era exatamente isso que acontecia. Quando o latim era imposto nas regiões conquistadas por Roma, mesmo que as pessoas fossem obrigadas a usar o latim como idioma oficial, muitas palavras e termos foram incorporados ao latim. Ao longo do tempo, isso fez com que o latim se transformasse em uma nova língua, totalmente diferente. Essa mudança ocorreu em várias regiões, criando diversas línguas, como o português, o espanhol e outras. Resumindo, o romance é a influência que um idioma teve ao modificar o latim vulgar até se tornar uma língua única. No começo do 3º século a.C., os romanos chegaram à Península Ibérica, que era habitada pelos povos iberos, que habitavam principalmente a região leste e sul da península. Celtas, que ocupavam o norte e o centro, tartessos e outros grupos menores, cada qual com sua própria língua e culturas distintas. Durante a ocupação romana, o latim tornou-se a língua predominante na administração, comércio e vida cotidiana. O latim vulgar, a forma falada do latim, misturou-se com as línguas locais, resultando em variações regionais. O 5º século depois de Cristo foi marcado por invasões de povos germânicos, como visigodos, vândalos, ostrogodos e outros, que buscaram novas terras e oportunidades dentro do território do Império Romano. No entanto, ao contrário do que naturalmente ocorria, o latim não sofreu grandes influências das novas línguas trazidas por esses povos, mas sim influenciou a língua destes povos, processo chamado de substrato. O que é superstrato e substrato? Quando 2 línguas estão em contato, ambas influenciam uma a outra. A língua que exerce mais influência do que se deixa influenciar é classificada como superstrato. A língua que sofre mais influência do que influencia é classificada como substrato. O termo superstrato descreve a influência predominante de uma língua sobre outra. O superstrato tem maior impacto, influenciando a gramática, vocabulário e fonologia da outra língua. Em posição de maior prestígio ou poder, deixa marcas mais significativas na língua resultante desse contato.
O termo substrato refere-se à língua que sofre mais influência, sendo modificada pela língua superstrato. Essa língua tenta aceder mais às características da língua superstrato. No século VIII, a invasão muçulmana trouxe uma nova camada de influência à Península Ibérica. Durante o período islâmico, que durou vários séculos, as comunidades cristãs e muçulmanas coexistiram, e a troca cultural contribuiu para a riqueza da herança ibérica. A Reconquista, que começou no norte da península no século VIII, resultou na gradual retomada das terras pelos reinos cristãos. Com o tempo, os territórios reconquistados foram unificados no que viria a ser os reinos de Portugal e Espanha. O português, como uma língua distinta, começou a se formar nos séculos XII e XIII. Ao longo dos séculos, desenvolveu-se como uma língua românica independente, incorporando influências do latim, das línguas locais e de interações culturais e comerciais com outros povos. Em 1498, o explorador português Vasco da Gama alcançou o caminho marítimo para as Índias, contornando o Cabo da Boa Esperança. A expansão marítima não só trouxe riquezas e influência para Portugal, mas também levou à disseminação da língua portuguesa. As colônias e feitorias estabelecidas pelos portugueses ao redor do mundo foram pontos de contato nos quais o português foi difundido e influenciou as línguas locais. No Brasil, por exemplo, a colonização portuguesa deixou uma marca profunda na língua e cultura. A presença portuguesa foi estabelecida em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral, e ao longo dos séculos, o português se consolidou como a língua predominante no país. Assim, a era das grandes navegações e descobrimentos teve um impacto significativo na disseminação do português pelo mundo, solidificando sua presença em diferentes continentes e moldando o desenvolvimento histórico e cultural das áreas onde a língua se estabeleceu.